mulheres de 50 e todas que estão nessa jornada linda do 50, em referência ao 25 de julho, que comemora-se o Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha. Eu tenho a honra de apresentar para vocês Crislane Zeferina, ativista em prol das causas das mulheres periféricas. Na verdade, né, ativista em prol das causas das comunidades periféricas, Crislane Zeferina. Cris, já estou íntima. Obrigada pela sua presença. Muito bom. Foi muito rápida, né, essa nossa conexão essa semana para esse convite, para você falar aqui no nosso canal sobre essa data tão importante. A Cris, como eu disse, além dela ser ativista das causas periféricas, ela é idealizadora do Julho das Pretas. Gente, depois desse evento, Cris, nenhum julho de nenhum ano será o mesmo. Quero que você conte pra gente como foi, como está sendo esse envolvimento com tantas mulheres pretas. Eu digo tantas porque eu vi, assim, acompanhando nas redes sociais, eu vi um número considerável de mulheres participando, sim. Como é que está sendo o envolvimento dessas mulheres, né? De tantos coletivos, movimentos? Conta aí pra gente, como é que está sendo? Primeiro eu quero agradecer essa rica oportunidade, né, para nós mulheres pretas de periferia e dizer que essa entrada que você nos dá, esse lindo podcast que está sendo criado, é uma entrada intergeracional, que a gente está falando entre duas mulheres, né, uma mulher jovem e uma mulher mais velha. E olha como isso é importante para a gente tratar essa temática do Julho das Pretas. Quero dizer que essa construção é uma construção nacional, que já existe uma organização nacional que faz esse Julho das Pretas. Então a gente tem uma instituição, que é uma instituição muito potente, que trabalha o Julho das Pretas de forma ampla, e no estado do Espírito Santo, a gente sempre trabalhava de forma micro, né? Então o estado do Espírito Santo, ele ganha aí essa ascensão, né? Esse movimento do Julho das Pretas, através de uma ida a um congresso nacional, né? Da aliança entre mulheres, e aí mulheres diversas. E aí eu chego lá, conheço essas mulheres da Rede de Mulheres Negras, tenho uma conversa totalmente política, voltado para inserir o Julho das Pretas no nosso estado. Então o Julho das Pretas, ele foi construído por outras mulheres também, né, aqui dentro do estado do Espírito Santo, que é a nossa ancestralidade, né, que todo mês elas estavam lutando. E aí a gente tem esse marco histórico no dia 25 de julho, que é o Dia Nacional de Teresa de Benguela. E esse Julho das Pretas, ele foi construído junto com o Coletivo Beco, que é o coletivo a qual eu fundei, né, junto com a Karine, que é uma menina fantástica, a Karine Peçanha, que mora dentro do território. Hoje ela não faz parte, mas eu sempre gosto de mencionar essas mulheres que vieram antes da gente, também nos ajudaram a construir. Importantíssimo, né? E aí a partir desse Coletivo Beco, a gente começou a dialogar com os outros coletivos, movimento de mulheres, movimentos sociais que pautam a questão antirracista, para além do discurso tecnológico, mas na prática, para a gente inserir as ações de forma coletiva e se ajudar. Porque a grande dificuldade da execução da ação é o financeiro, né? Então a gente sabe disso, a gente pode imaginar o quanto custa esse podcast maravilhoso de uma mulher negra, né? Então assim, a gente fez uma ação de forma coletiva para se ajudar. Então eu tive o Coletivo Território Cultural, que queria fazer uma Batalha das Pretas, que já aconteceu no dia 2 de julho. Esse coletivo, ele não tinha condições de dar um troféu para as mulheres negras que iam batalhar. Os participantes. Uhum. Então veio o MNU, veio a Secretaria Estadual das Mulheres para apoiar e dar uma estrutura eficaz para esse coletivo. Então teve toda uma articulação prévia com esses organismos, com esses aparelhos, com essas entidades. Isso mesmo. Então a gente teve aí o MNU, que ele ia fazer fez uma feijoada no dia 9, e aí ele cedeu 2 ingressos para esses jovens rifar. Esses jovens fizeram a rifa, conseguiram o valor. E aí entrou a Secretaria Estadual dando apoio também na estrutura desse evento. Então foi um evento lindo, dentro do Horto de Maruípe, né? Então assim, foi localizado perto de várias periferias. Uhum. E a gente teve uma linda ganhadora que teve um benefício financeiro para levar para casa. Uhum. E a ganhadora, ela estava com dificuldade de chegar até a batalha por conta de não ter a passagem do ônibus. Então assim, isso mostra a diferença e a sensibilidade dessa construção de forma coletiva e com os movimentos. Então a gente está conectado aí com o Sul, com o Norte e com a Metrópolis, tentando fazer essa transformação. Como você bem disse, né? Esse Julho das Pretas vai ficar marcado para a história e ninguém nunca mais vai esquecer que o dia 25 de julho é o nosso dia da mulher negra, latino-americana e caribenha.
Cris, hoje, 22 de julho, ainda estão acontecendo as diversas ações que foram planejadas. Como você avalia? Como está sendo? Você consegue hoje fazer uma avaliação de tudo que aconteceu até o dia de ontem? O que o projeto está pensando para as próximas edições? É importante destacar que o Julho das Pretas, apesar dele ter o apoio da Secretaria das Mulheres, é um movimento social que insere nesse grande estado que existe o racismo estrutural, institucional, né? Então, esse projeto é um projeto do movimento social. A secretaria, os órgãos que apoiam essas organizações, que são os grandes aliados para que isso aconteça, eles são os apoiadores, né? Eles estão ali naquele papel de apoiador. E aí, a gente começa a perceber que, para além desses apoiadores, nós precisamos de mais apoiadores, né? Então, a gente precisa dessas empresas que estão com esse olhar antirracista sensível para nos apoiar. Por quê? Agora a gente está trabalhando na perspectiva de ter uma comissão formada por coletivos, pessoas que são de coletivos dentro dessa comissão, para buscar a captação de recurso, para que em 2024 a gente tenha o mês de Julho das Pretas excelente. A ideia é abrir um edital para que cada coletivo capte um recurso. Então, assim, a gente vai ter um edital de 5, de 10 mil, e aí esses coletivos, hoje nós temos 40 coletivos nesse Julho das Pretas, né? E aí a gente teve que fazer toda essa parceria. Imagine amanhã se a gente tem um edital com as organizações conseguindo captar um recurso para implementar uma ação no Julho das Pretas. A gente vai ter do dia 1º até o último dia de julho, com muitas ações bacanas no Estado do Espírito Santo. Vai ficar na história. E é isso. Eu acho que essas organizações precisam entender que a política pública na ponta, que elas não conseguem fazer, tem os coletivos, tem os fóruns que conseguem fazer de forma... Mas que precisam de apoio. Isso aí, de forma assim, muito... Eu sempre falo, quem faz a política pública no Estado do Espírito Santo é o governo do Estado, mas para além do governo do Estado são as organizações de ponta. Porque aquela pessoa que está lá, que convive com aquela pobreza... Conhece totalmente a realidade. Toda a realidade, e ela vai ser o agente da transformação da realidade dela. Olha como isso é significativo, né? Então, eu vejo o Julho das Pretas amanhã um grande movimento, assim, sabe? Com pessoas que querem realmente fazer uma mudança na estrutura brasileira, né? Dentro do Estado do Espírito Santo. E a gente vai ter esse grande exemplo a nível nacional. Porque dentro do Julho das Pretas há uma programação, mas não que contemple através de um recurso financeiro para a execução da ação. Então, isso vai trazer para essas meninas uma segurança da construção. E outra coisa, vai começar a construir mais cedo. Olha isso. Então, assim, quando a gente começou em maio... É questão de planejamento mesmo. Planejamento. Né? E eu, como pedagoga, né? Hoje eu faço faculdade de Direito, mas sou formada em Pedagogia. Comecei todo esse barulho, que é um barulho, quando uma mulher preta se movimenta, ela causa um barulho, né? Desde maio, junto com o nosso coletivo Beco. Então, de maio, a gente abriu inscrições para as organizações, nós fizemos ouvimos as organizações que queriam participar, mas não sabiam como fazer. Então, por exemplo, teve o Cine por Elas, que fez uma atividade essa semana, em Vila Velha, que eles queriam levar a periferia do território do bem. E não tinham como. Então, o Estado conseguiu, através de uma articulação entre a secretaria, garantir uma van para que essas pessoas cheguem nesse local. Então, é isso que a gente está falando. Então, se esse coletivo não tem, como a gente vai articular para ter? É esse trabalho em rede que a gente consegue através da nossa secretária estadual, Jaqueline Moraes, e a nossa subsecretária, Sônia. Então, assim, a gente precisa dessas forças maior para que nos ajude, entendendo que esse movimento é um movimento social, das mulheres negras, ativista social do Estado do Espírito Santo. Crislane, você falando aqui me veio à mente. Vocês conseguiram construir alguns mecanismos de avaliação dessas atividades que estão sendo realizadas, pensando em melhorias para as próximas edições? Por exemplo, o que não deu certo, o que a gente precisa melhorar? Sim, a gente percebeu, por exemplo, que nós precisamos ampliar para além da sociedade as outras pessoas que fazem parte da sociedade, mas que infelizmente, para muitas pessoas assim que têm um olhar mais, vamos dizer, travado, essas pessoas são indigentes, que são as mulheres pretas que estão encarceradas. Então, a gente precisa abrir um diálogo com a Sejus, nós precisamos abrir um diálogo para que esses movimentos,
entre para dizer a potência que essa mulher negra é e que quando ela sair de lá, ela vai ter esse acolhimento das mulheres negras, né? Então, é isso que a gente está trabalhando, assim. Então, essa foi uma avaliação que nós fizemos e vamos precisar de um diálogo amplo. Então, agora... Até mesmo com o Ministério Público, né? Isso, então agora acaba esse momento das ações, mas começa as articulações políticas para 2024. Então, a gente vai dar continuidade. O nosso Instagram, que é o @JúlioDasPretasES, está bombástico. Na primeira semana que nós abrimos, a Tayla, que está aí construindo a comunicação junto com a gente, que é uma integrante do Fórum de Juventude e também do Levante de Juventude, né? O Levante de Juventude e do MNU, que está fazendo esse olhar para a nossa comunicação. Porque a gente sempre fala, né? A tecnologia hoje ela é uma forma de chegar às pessoas onde a gente não consegue chegar. Exatamente. Por isso que é importantíssimo esse podcast. E aí a gente chegar com essa voz em outras mulheres, mulheres negras, mulheres não negras, para nos ajudar nessa ação. Porque essa é uma ação antirracista. Então, as mulheres que têm interesse em ajudar nessa construção para que as mulheres pretas ganhem uma visibilidade e esse número de feminicídio diminua, pode chamar a gente, pode conversar com a gente, porque a gente está disponível para isso. Uma outra questão que a gente percebeu é que nós precisamos, por exemplo, alinhar as datas, né? Então, assim, no dia 29, a gente está com o encontro das coroas da Tia Fatinha, lá na Serra, um encontro importantíssimo. Mas a gente tem outras atividades também rolando. Aí acaba acontecendo alguns conflitos de agenda, né? Isso tipo, aí. A pessoa fala, eu vou em qual evento, né? Isso aí. Então, acho que esse conflito de agenda, eu acho que a gente precisa agora pensar na perspectiva de aquilombamento mesmo. Como eu vou unir força para ajudar o podcast da minha amiga Lê? Como eu vou unir força para ajudar a Vivi, que está em Santa Teresa, tentando fazer o primeiro evento de mulher negra que vai acontecer naquela região, e ela, por exemplo, não consegue um carrinho de pipoca para colocar um pula-pula para que as mães consigam focar na palestra e as crianças, né, que é a política de mãe preta, que a gente precisa fazer e muitos organismos não conseguem fazer ainda. Então, é pensar a partir dessa perspectiva, assim, como eu vou apoiar? Eu, mulher branca, antirracista, como eu posso apoiar a Vivi, que está precisando? Como eu, mulher negra... Olha o chamamento da crise, hein, mulheres? Como eu, mulher negra, que já me inseri nesse espaço, consigo ajudar a Vivi nesse problema que ela tem. Que é um problema de estrutura, de financeiro. Por isso que a gente pensou na perspectiva do edital. Sabe? Ótimo. Porque se a Vivi consegue captar um recurso de 5 mil e administrar essa atividade dentro desse valor, o evento dela não precisa, por exemplo, a gente ficar pedindo às pessoas, sabe? As pessoas vêm para ajudar, mas na mão de obra, na articulação, dizendo o quanto é importante esse evento acontecer. E na prática, né, Cris, com esse recurso, por exemplo, que a Vivi tiver, ela já vai poder incluir, inclusive, o recurso, caso a Vivi tenha filhos, de quem vai poder tomar conta, vigiar, olhar a sua criança enquanto ela está lá no evento. Isso aí, porque ninguém pensa nas educadoras sociais que cuidam dos filhos, né? Hoje, o espaço do Coletivo Beco, né, que é a Casa Mãe, o Instituto Conexão Perifa, a gente tem uma sala pequena, né, porque o número de crianças cresceram, que a gente deixa lá para as crianças brincar. Então, a gente tem livro de historinha e a ideia é ampliar, né? Então, assim, a gente tem esse olhar. Então, quando a nossa querida empreendedora Josi foi fazer uma palestra com as mães pretas, o açaí com as pretas, as crianças estavam naquele momento, naquela salinha brincando. Então, é isso. Só que a gente não tinha uma educadora para estar ali fazendo uma atividade educacional com aquela criança. E a gente sabe das dificuldades que as mulheres de periferia têm, tipo... Como que eu vou participar de um determinado evento se eu tenho filhos? Com quem eu vou deixar? E elas deixam de participar muitas vezes por esse motivo. Eu sempre falo para as mães pretas e não pretas de periferia. Se esse espaço não aceita o seu filho, esse espaço também não está te aceitando. É isso. Cris, no Brasil, no dia 25 de julho, comemora-se também o dia de Teresa de Benguela, que foi uma mulher escravizada que libertou negros e indígenas, né? Uma inspiração para todos nós. Conte pra gente, você como mulher preta inserida num território periférico, de onde você tira inspiração, motivação para todas essas ações, para essas políticas, né, que buscam a garantia dos direitos dessas mulheres pretas e periféricas, com estatísticas que não são legais, com todo um cenário que não é nada promissor nem positivo para essas comunidades, para essas pessoas inseridas nesses territórios. De onde você tira essa inspiração?
Essa inspiração eu tiro muito dos aprendizados da minha avó. Então, assim, a minha trajetória de vida, ela começou na militância quando eu gostava de soltar pipa na minha comunidade, né? Então, por isso que a gente tem hoje um festival de pipa. Sim. A gente trabalha muito a lembrança da memória afetiva. E minha avó, eu gostava de soltar pipa, a contrapartida da pipa era eu ajudar ela na pastoral da criança. Então, o que aconteceu? Eu falava, vó, me dá R$1 para mim comprar uma pipa. Ela dizia, então você vai ter que ajudar na pastoral da criança. Tem várias fotos minhas, assim, cortando torta para dar criança, lembrando do R$1 da pipa. Uhum. E aí, uma vez eu fui ousada e pedi ela R$10. E ela fez uma experiência comigo que foi fazer a visita no lar. Quando eu cheguei em escadas acima da minha casa, tinha uma menina que estava comendo mingau de manhã. E eu tenho uma lembrança que a minha família sempre pegou pão nas irmãs, né? Então, tem umas irmãs ali na comunidade de Consolação que elas dão pão até hoje. E eu lembrava disso. Então, eu perguntei assim, mas e o pão das irmãs? Aí ela falou, não, tia, é assim, de manhã a gente toma um mingauzinho de sal. E na hora do almoço tem aquelas carninhas. E aí ela se referia à carne moída. E à tarde, às vezes é doce, mas quando não tem, a gente toma o chá, que é o chá de cidreira. Né, que hoje eu tenho um costume de tomar chá de cidreira por conta também dessa lembrança afetiva de infância. E que minha avó nos ensinou também a tomar chá de cidreira. E aí eu comecei a repensar esse lugar de R$1 e de R$10, né? E quis ajudar a minha avó. Então eu entrei aos 15 anos de idade na Pastoral da Criança e comecei a ajudar a minha avó. Então a gente fez festa com a ajuda dos alunos do IFES, né? Na época eu estagiava no IFES, depois eu virei contratada, né? Terceirizada. E aí a gente começou a fazer grandes festas, assim, trabalhar grandes temas sobre a saúde da criança. A gente começou a ver a importância da Pastoral da Criança dentro daquele território. Um território que a gente tinha, assim, crianças desnutridas. E a gente precisava falar sobre aquilo. E foi aí que começou, assim, a minha história de ativismo. Só que eu nunca percebi que aquilo era um ativismo. E ali na sua família, com a sua avó, é sempre assim, né? Sempre assim. É sempre assim. E aí eu comecei a perceber, por exemplo, quando fala de violência da mulher, eu penso, a primeira coisa é minha mãe. Né? Então, assim, quando fala de machismo, a primeira coisa que eu penso, a estrutura que foi criado culturalmente o meu pai. Então, eu tenho essas lembranças hoje, na prática, quando eu leio um livro teórico, falando o que é essa violência da mulher. Aí você se reporta todas essas referências ali do seu seio familiar. Isso. Uhum. Então, assim, essa construção da Crislaine veio a partir dessa dona Maria Guilhermina, que é a dona Guilé, hoje o meu amor eterno, assim, né? E a dona Carmen, que é a minha mãe, que eu tenho uma paixão extrema por ela, assim. E a minha juventude foi uma juventude muito conturbada, de achar que aquele príncipe cantado branco, no cavalo branco, ia subir a favela e me resgatar. E aí eu entendi que eu tinha que trabalhar, que o príncipe não ia chegar, que eu ia ser a princesa que ia me salvar. Então eu tive que fazer todo esse trabalho, né? E quando eu chego na faculdade de pedagogia, eu encontro a Elda Alvarenga, uma grande referência na militância de gênero para mim dentro desse estado, que me traz esse olhar de gênero. E aí eu escrevo o meu TCC fazendo uma análise dos meninos, da relação de meninos e de meninas na escola, né? Daquela cor azul e daquela cor rosa, que atualmente voltou, mas a gente já está mostrando que usa rosa quem quiser. A cor também. E azul também. A cor somos nós, exatamente, né? Nós somos essas cores que brilhamos e colocamos no nosso corpo a cor que a gente definir. Né? Isso aí. E aí, eu começo a trabalhar nessa perspectiva de gênero e a partir daí eu escrevo o meu TCC e apresento para uma historiadora chamada Lívia Bulhões, que é uma mulher negra, ativista, que fala comigo assim, Cris, engraçado, você é uma mulher negra, periférica, bissexual e que não escreve sobre a trajetória das mulheres da sua favela. E aí eu falei, mas existe um movimento feminista de mulheres negras? E aí ela me apresenta o primeiro livro, que é Mulheres, Raça e Classe, de Angela Davis, e eu começo a chorar, entendendo que enquanto as mulheres brancas estavam na marcha por luta por direitos na rua, a gente estava dentro dessa casa, dessa mulher, sendo estuprada pelos seus maridos, ou então dando leite para os seus filhos, que eram as mamas de leite. Então, assim, quando eu compreendo esse meu lugar nessa terra, eu entendo quanto que essas mulheres brancas podem nos ajudar na luta antirracista, e eu compreendo que eu estou sendo inserida num local, em um território que a nossa ancestralidade e que chega a Ana Carolina, né, de Jesus, que
para além de historiadora, que eu vejo ela como uma mulher, assim, potente dentro do movimento negro, né? Ela é uma mulher que me ensinou muito a partir da sua escrita no Quarto de Despejo, no seu livro. Então, assim, eu percebo que é esse local que eu estou, não nesse outro local de discutir essa relação da cor, porque a gente ainda está discutindo a relação das nossas cores, da nossa etnia. Então, a partir daí, eu começo a pensar nessa perspectiva de transformação. E aí, eu junto com a Marli e com a Julie, criamos o Fórum de Juventude e Território do Bem. Fui a primeira presidente mulher preta, favelada, do Fórum Estadual de Juventude Negra, que reativou esse fórum junto com mais outras mulheres e homens fantásticos da militância. E a gente começa a construir um Estado do Espírito Santo que acesse a favela. Não como objeto de pesquisa, mas como sujeito de direito. Porque os estudantes acadêmicos, aí eu coloco muitas aspas nisso, que hoje nosso corpo está lá dentro também. Sim. Eles iam para o nosso campo teórico, que eu falo que a periferia, ela produz um conhecimento, assim, extraordinário, e que é usurpado muitas vezes, né, por essas pessoas que chegam lá, escrevem seus doutorados, escrevem seus livros, mas não alfabetiza aquela Dona Maria, que aquele livro está citando ela. Então, é sobre isso que eu venho com esse olhar. É sobre dizer não às instituições que chegam na nossa comunidade, usurpam e se financiam da nossa pobreza. Então, por isso que hoje a gente tem um CNPJ, a gente tem uma ONG, a gente diz, não, quem tem que contar nossa história somos nós. Peraí, você quer ser apoiador? Você quer construir com a gente? Fechou, tamo junto. Mas cada um no seu quadrado, porque quem passa a pobreza somos nós. Não dá para uma mulher, né, que mora num bairro nobre, que tem toda uma vida voltada ao financeiro legal, boa, captar o recurso de uma mulher preta que está lá dentro da periferia fazendo. Jamais. E, historicamente, é isso que acontece, né? Uhum. Então, a gente tem esse exemplo. Então, a gente quer falar de colonização, mas a gente esquece que, atualmente, acontece a colonização dentro das periferias. Então, é isso que a gente está dizendo não. A gente não aceita mais. Nossos corpos são corpos inteligentes, nós temos uma periferia cercada de potência. Olha quantas mulheres pretas eu citei aqui potentes. Sabe? Então, essas mulheres podem sim ter uma instituição, e a gente tem exemplo disso, né? Com várias instituições aí fazendo coisas dentro do território que a gente não consegue imaginar, que são coisas transformadoras. Então, a gente precisa dar destaque a essas mulheres. Precisamos compartilhar, por isso que estamos aqui. E eu não poderia nunca, nesse 25 de julho, trazer uma outra pessoa que não fosse a Cris. Neste momento do Júlio das Pretas, não poderia ser uma outra pessoa que não fosse você. Obrigada. Muito obrigada mesmo, de coração. Assim, eu vendo você falar, eu vejo todo esse amor, né? Quando eu te pergunto sobre inspiração e motivação, você é uma fonte inspiradora, você é toda uma motivação. O mês de julho ainda não acabou, tem muitas atividades. Quem quiser conferir e se informar, é só entrar lá no perfil, né, Cris, no Instagram, de @Júlio das Pretas. Confiram tudo lá. E quem quiser participar também, né? Eu acho que é bom esse chamamento, né? Para esse planejamento para as próximas edições. Façam contato com a Cris. Cris, muito obrigada. Obrigada.